Muito bem, estamos de volta e hoje o assunto é Deus ainda fala conosco. Bom, mas como que Deus fala com a gente? WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, diga aí. O assunto hoje, pastor, é comunicação. Tem que defender Verdade. a minha bandeira. Com certeza. Defender a minha bandeira é comunicação. É impressionante os dias em que a gente vive, né? Estamos aqui preparando, gravando essa série de estudos para você. Eu não sei que horas você vai assistir isso, mas é uma forma de nós nos comunicarmos. Verdade. Nós temos uma mensagem, essa mensagem é da Bíblia e você está recebendo. Com a nossa comunicação, se a sua internet não travar, provavelmente ela vai funcionar perfeitamente. Né? Se Deus quiser, e Deus quer, né? Deus quer. E essa comunicação é a comunicação de Deus, é assim. Deus fala, fala e ainda irá falar com todos nós. E de diversos meios, né? Diversos meios. Agora, tinha uma forma, né, antes, né? Antes do pecado, Deus falava face a face com as pessoas. Você que está ouvindo aí a gente, se você não sabia disso, Deus falava face a face toda tarde no jardim, ele estaria ali conversando com Adão e com Eva. Mas por consequência do pecado, por causa da queda do homem, nós tivemos um grande problema aí, pastor. Problema de comunicação. De novo, né? Problema de comunicação. E era impressionante. Eu acho que Adão tinha um privilégio. Hoje a gente sente apenas alguns, algumas frações da presença de Deus. Isso já é maravilhoso. Imagina Adão e Eva no Éden que falava face a face. Como eu estou falando com você aqui agora. Enfim, o pecado veio, Deus não desistiu de nós, graças a Deus por isso. A comunicação continuou, só que agora de outra forma. De outra forma. Existe aí uma outra... Por exemplo, uma das formas aqui, antes de falar propriamente, é a escrita, né? Claro. Também é uma forma de comunicação de Deus. Ele desenvolveu a palavra de Deus, a Bíblia, e chegou até nós, aquilo que nós estudamos. Isso aqui já é uma modernidade. Né? Exatamente. É uma modernidade. A Bíblia é uma modernidade. Exatamente. Você tem uma biblioteca em suas mãos, né? Agora, livro de Números, por exemplo, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, número de Números, capítulo 12, verso 6, diz que uma Deus outra forma de falava com através de sonhos. Sonhos e visões. Olha aí. Sonhos e visões. E era maravilhoso, porque os profetas recebiam de Deus esses sonhos, passava para a igreja, para as pessoas, e as pessoas sabiam que aquele profeta era um profeta de Deus. Olha aí, então ele falava também através de pessoas, através de profetas. Mandava escrito, oral e também através de sonhos e visões para pessoas especiais. Agora, qual cuidado devemos tomar para não sermos enganados por falsos profetas? Aí é que está o X da questão. Olha, Isaías responde. Isaías capítulo 8, verso 20, diz assim para você. Isaías capítulo 8, verso 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Lembra de um estudo que nós fizemos atrás aí, de que a igreja verdadeira, a restauração da verdade, a igreja verdadeira teria os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus? E agora aqui no livro diz isso, está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. A igreja que está Satanás irado contra ela é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E agora aqui no livro de Isaías diz que um profeta verdadeiro, ele tem que estar dentro do testemunho de Jesus. A lei e ao testemunho, a lei de Deus e toda a palavra. Toda a Bíblia. Então esse profeta não vai ver a alva se ele não falar segundo a lei de Deus e segundo a sua Bíblia, as Santas Escrituras. Isso significa que se existe um profeta verdadeiro, existe também os falsos profetas. Por isso a Bíblia deixa bem claro, dizendo, olha, você vai sempre ver dois caminhos, a verdade e o erro. Um falso profeta, mas um profeta verdadeiro. E aí como é que você vai saber distinguir qual é o certo, qual é o verdadeiro? Primeiro, através da palavra de Deus, porque uma das maneiras, como o pastor Carneiro bem disse, que Deus fala com a gente ainda hoje, né, é a própria Bíblia. E pelo testemunho, claro. Se ele não fala de Jesus, ele não é um profeta verdadeiro. É isso mesmo. Aí,
tem um outro ponto especial aqui. Mulheres podem ser profetisas? Será que mulheres podem ser profetisas? Então, eu quero convidar você a abrir o livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, verso 20. Então, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 15, verso 20. Diz assim, ó. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins, né, e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Isso aqui é clássico, esse capítulo, porque aqui está o cântico de Moisés e de Miriam com a vitória do mar se abrindo, né? A vitória da saída, da libertação do povo de Israel do Egito para o deserto e chegar até Canaã. E aqui nós vemos então a profetisa Miriam, uma mulher. E no livro de Juízes, capítulo 4, e o verso 4 também, diz que existia uma profetisa e o nome dela era Débora. Então, é possível que uma mulher seja profetisa? Claro. Homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, todos. O livro de Joel fala isso, né? Que os idosos, os jovens, as crianças terão sonhos e visões no tempo do fim, né? E também o livro de Atos aí, olha só. Você que está nos acompanhando, abra o livro de Atos, capítulo 2, verso 17. Esses dons, esse dom especificamente de profetisa, de profeta, de profecias, nós teremos para o tempo do fim, para os nossos dias? Será que agora, em dias modernos, onde tem internet, onde tem toda uma facilidade de comunicação, nenhuma geração se comunicou tanto como essa, né? De tanta diversidade de comunicação. Porém, também vamos ver o que a Bíblia responde sobre isso. Atos capítulo 2, verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonhos, e também sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, nos últimos dias, conforme diz o livro de Joel, e repete aqui no livro de Atos, é que nós vamos ter sim profetas para o tempo do fim. Muito bem. E aí, nós temos mais uma pergunta desse estudo sobre profecia, né? Profético, dom profético, que é: qual é a igreja que teria esse dom? Que povo? Igreja em profecia, igreja é um símbolo para povo, né? Qual é o povo que teria esse dom nos últimos dias? Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19 e o verso 10, e também Apocalipse, capítulo 12 e o verso 17, você encontra quem é esse povo. Que igreja? Quem é? Diz assim, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós já lemos esse verso anteriormente e aprendemos que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Agora, pastor, tem outro ponto importante aqui da Bíblia. Qual é o conselho de Deus para nós com relação aos profetas? Olha só o que diz em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Olha aqui. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, Deus vai falar conosco para o tempo do fim através de profetas. E nós devemos crer em seus profetas para prosperar. Ele já deixou claro na sua Bíblia, né, tudo o que ele precisa para o tempo do fim. E também, pastor, nós vemos que alguns detalhes específicos para alguma região ou algum lugar específicos de pontuais
nós podemos entender que profetas serão usados ainda para a salvação de muitas pessoas. E nós temos uma profetisa como nota, né, de forma muito nota oficial da Igreja Adventista do sétimo dia, nós temos uma profetisa, o dom profético se manifesta na pessoa de Ellen White. Ellen Gold Harmon, ela se chamava, depois ela se casou com o pastor Tiago White e passou a se chamar Ellen Gold White. E esse casal serviu a igreja por muitos anos, foram cofundadores da Igreja Adventista e ela falece em 1915. Mas desde 1844, dezembro de 1844, ela teve um total de mais de 2.000 visões. E dentro dessas 2.000 visões nós temos mais de 70 livros escritos, onde traz assuntos que acrescentam, mas não tem um parágrafo dela que não tenha um texto bíblico para complementar apenas, ou então dar uma luz menor que nos dá uma clareza maior. Sabe? Quando você pega uma lupa para poder visualizar melhor o que o texto bíblico quer dizer. É para contribuir, não tem nada de extra. Bom, então quer dizer que a Igreja Adventista não acredita mais em Ellen White do que a Bíblia? Não. Não. A igreja não acredita mais em Ellen White do que na Bíblia. Aliás, essa é uma pergunta que muita gente comenta por aí. Nós acreditamos sim em Ellen White, sabe por quê? Porque tudo que ela escreveu está baseado na palavra de Deus. Exatamente. Então nós acreditamos nos profetas bíblicos e também acreditamos que Ellen White tem o dom profético, porque tudo que ela escreveu, absolutamente tudo, está baseado na palavra de Deus. E Deus se manifesta através de expressão oral, transmitida dele para com pessoas no passado, através da escrita, através de Jesus Cristo, através da natureza e também através de profetas. Todas as vezes que Deus queria fazer um grande movimento no mundo, ou então fazer um juízo em relação ao seu povo, todas as vezes que ele tentou fazer isso, ele avisou antes através de profetas. Ele explicou antes todos os detalhes. Por exemplo, com relação ao povo de Deus no período de Jeremias, no período de Daniel, no período de Isaías, em todos os períodos bíblicos, Deus mandou profetas. Inclusive, antes dele nascer, durante o período que ele nasceu, né, tinha um profeta pregando que viria o Messias, o primo dele, João Batista. Então, sempre é um profeta preparando o caminho antes do juízo de Deus, de um grande acontecimento de Deus. Se todo o período da história foi assim, por que nós não creríamos agora para o tempo do fim? Então, esse é um argumento muito saudável, muito forte, e para nós crermos, com razão, de forma racional, né, Pastor Ivo? Então, você que está ouvindo a gente aqui, está conosco nesse estudo, eu tenho mais alguns detalhes para você. Por exemplo, um verdadeiro profeta, ele deve ter um reconhecimento na divindade de Cristo. O verdadeiro profeta deve aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E outro ponto, todo profeta tudo que ele falar deve ter cumprimento das suas predições. Todas elas devem estar cumpridas, né? Bons frutos do testemunho de vida. Outro fator, concordância total com a revelação, com a Bíblia. Então, esses tópicos aqui, eles também ajudam a gente a crer. E Ellen White passou por todo esse crivo que a Bíblia apresenta de um verdadeiro profeta, pastor. Então, nós, como Igreja Adventista, cremos que Deus nos advertiu para o tempo do fim, para nos ajudar a compreender detalhadamente o ponto final da história o qual nós estamos vivendo, pastor. E a Bíblia nos ensina e nos orienta a acreditar nesses profetas. Quando você vai para o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e também no verso 20, você encontra o seguinte texto: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, um profeta verdadeiro fala de um Deus verdadeiro que tem uma profecia verdadeira. Um falso profeta, ele não é capaz de falar nem de si mesmo. Né? Verdade, verdade. E o que mais me impressiona, pastor,
é que todos esses profetas, inclusive Ellen White, eram pecadores, falhos como nós somos. Mas o que torna um profeta verdadeiro são as profecias cumpridas, como você bem disse, e que todas elas estejam apontando para a palavra de Deus e para o testemunho de Jesus. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um estudo, pastor, e a gente quer fazer um convite aqui para os nossos amigos que estão assistindo, para todos vocês que estão conosco, Calebes. O que é o Caleb? O Caleb são jovens que no período das férias procuram buscar amigos para estudar a Bíblia junto. Vocês dedicam suas férias para poder salvar as pessoas e levar esperança e verdade bíblica. Por isso estamos aqui. É por esse motivo que esse espírito aí de missão está em nós para ajudar você a conhecer a verdade. Um espírito de profecia, né? O espírito de profecia. Porque o profeta, ele só vem para ensinar a Bíblia. Exatamente. O Caleb, nessa hora, não é um profeta, né? Mas ele está fazendo o papel dos profetas de um verdadeiro profeta. De ensinar a Santa Escritura. Exatamente. Então você, nosso convidado especial, está aqui conosco e nós estamos muito felizes. Queremos agora fazer o momento final do apelo da sua decisão, para que você entenda que um verdadeiro profeta deve ser respeitado e ser crido naquilo que ele fala, desde que ele passe por esses crivos que nós apresentamos aqui. Que Deus abençoe você a tomar suas decisões e hoje aceitar os profetas da palavra de Deus, primeiramente, porque todos eles são profetas aqui, os mais de 40 autores da Bíblia são todos profetas que trouxeram uma palavra de esperança para nós. Crê você em todos os profetas, até mesmo para o tempo do fim? Então fique ligado, fique conectado com as verdades, porque você precisa avaliar os profetas modernos, viu? Tem muito charlatão por aí. Tem muita gente tentando enganar e buscando questões materiais em vez de buscar apresentar a verdade bíblica. Que Deus abençoe a sua decisão nesse dia de hoje, aceitando os profetas verdadeiros da palavra de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau.